Irmãos amados, estou nesta manhã refletindo um pouquinho sobre a vida do profeta Elias, o profeta de Deus. Quero destacar o momento em que ele encontra-se com os profetas de Baal. Um deus pagão que Jezabel e Acabe adotara. E ensejou mais uma vez a ira de Deus, quando a terra parou de produzir, porque por 3 anos e 6 meses não choveu, pela oração de Elias. E isso gerou indignação a esses maus e pagões reis. E agora eles queriam a vida de Elias, tirar-lhe a vida. Por bênção de Deus, Elias conseguiu passar todo o tempo fora do seu alcance. Mas, num certo momento, Elias encontrou-se com os profetas de Baal. Elias, indignado por causa da idolatria, ele os desafiou a que eles pedissem, orassem ao seu Deus Baal, para que mandasse fogo para consumir o sacrifício que eles estavam ali oferecendo. E assim eles fizeram. E nada aconteceu. Elias disse: olha, pede mais, porque ele pode estar dormindo. E assim fizeram. E nada aconteceu. Elias disse: agora eu vou orar a Deus, ao meu Deus, ao Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus do céu. Elias orou ao Senhor. E o Senhor mandou fogo do céu e consumiu tudo: holocausto, água, terra, tudo que estava ao redor, as pedras. E aí levantou-se uma voz: só o Senhor é Deus. Agora sabemos que há Deus em Israel. E Elias então mandou destruir todos os profetas de Baal. Jezabel, sabendo disso, enviou mensagem para Elias: amanhã você vai morrer como os profetas de Baal. E Elias ficou triste, ficou abatido, como nós ficamos muitas vezes, com algumas más notícias, palavras destruidoras. O poder da palavra é muito grande, tanto do lado da maldição quanto do lado da bênção. Elias estava cansado, desidratado, com fome. Ele estava com um ambiente propício para uma crise depressiva. E assim aconteceu. Ele caminhou um dia, uns 30 e poucos quilômetros, não sei como, só Deus sabe. Deitou-se embaixo de um zimbro de uma árvore frondosa e disse que era a morte. Mas Deus mandou o anjo com comida e água e disse: Elias, come, bebe. Ele comeu e bebeu. Levanta-te. Ele disse: não, quero dormir, quero morrer. E o anjo voltou e disse: Elias, come, bebe, levanta-te, porque é longo o teu caminho. Ele caminhou 40 dias e 40 noites e foi ao monte de Deus. Ele ficou na caverna, descansando naquele frescor, naquele silêncio que muitas vezes nós queremos e precisamos para nos recuperar. Só que Elias queria morte. Elias queria desistir da sua fé, como alguns de nós muitas vezes queremos. E abandonamos a nossa igreja, abandonamos a nossa fé e nos levantamos contra tudo e contra todos, porque atentamos para a voz errada, a voz do inimigo. A voz de Deus é uma voz mansa e uma voz suave.
é a voz que nos levanta, que nos encoraja. E na caverna passou uma tempestade, e Deus não estava na tempestade de vento e de tantas outras coisas. Mas depois veio uma voz suave e disse: Elias, se faz aí. E Elias ouviu a voz de Deus. Disse: Elias, sai dessa caverna. Meus irmãos, nós precisamos sair de nossas cavernas. Qual é a caverna que eu estou me escondendo? Qual é a caverna que o irmão está se escondendo, fugindo de Deus, por causa das palavras de maldição ameaçadoras que você ouviu, e você atentou para elas e não para a voz de Deus? Eu quero concluir dizendo: Acabe e Jezabel morreram. Jezabel caiu de um sobrado, morreu. E os cães que lamberam o sangue de Acabe lá na carruagem da guerra vieram devorar o corpo de Jezabel. Jezabel é o símbolo da devassidão moral até hoje. Mas Elias, o profeta de Deus, ele foi tomado numa carruagem de fogo, elevado ao céu e não passou pela morte. Elias foi premiado pela sua fé. Paga a pena ouvir a voz de Deus. Paga a pena passar pelos contratempos da vida, em função da nossa fidelidade a Deus, porque isso se redundará em bênçãos, em vitórias, em legados que vão ficar para a eternidade. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Amém.